Temos uma atualização em um caso de uma adolescente acusada de orquestrar o assassinato de seu namorado na Carolina do Sul. 9 adolescentes ao todo foram acusados de assassinato neste caso, e o suspeito mais jovem tem apenas 15 anos. Agora, os promotores estão deixando claro que querem que todos os acusados neste caso sejam julgados como adultos. Assim que eu saí pelas portas, ele já estava deitado no meio da sala. Meu pai estava lá falando com ele. Ele não estava realmente fazendo reanimação cardiopulmonar, porque viu que Trey levou um tiro, mais ou menos na região dos pulmões. Caso de um adolescente com a vida pela frente que morreu ao lado de um amigo próximo. Também vamos falar sobre a lei estadual que pode tornar todas as 9 pessoas acusadas neste caso tão culpadas quanto o homem que supostamente puxou o gatilho. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Agora você esperaria que, em um grupo de amigos, se houvesse a possibilidade de que um deles fosse machucar alguém, que haveria uma pessoa que seria a voz para intervir e impedir isso, que alguém se manifestaria em um grupo de 9 pessoas. Porém, isso não ocorreu com Trey Wright na Carolina do Sul. Além de todos supostamente terem ficado em silêncio, a própria namorada dele é acusada de orquestrar a situação que resultou em seu assassinato. Aqui estão as fotos de ficha criminal de 7 das 9 pessoas acusadas pela morte de Trey Wright. Ele foi morto na noite de 24 de junho. Essas 7 pessoas respondem por assassinato na vara criminal de adultos. Há ainda outros 2 suspeitos. Nós não sabemos os nomes deles, não temos as fotos deles porque são menores de idade. Segundo a WPDE Televisão, os jovens de 15 e 16 anos podem ser julgados como adultos, mas não é tão simples colocá-los na vara criminal de adultos. Vamos falar um pouco sobre o que os promotores estão tentando fazer para que isso aconteça. Antes de abordar o assunto, quero falar sobre Trey Wright, a vítima dessa história. Ele tinha 16 anos quando foi baleado e morto em 24 de junho. Naquela noite, por volta das 23h30, policiais atenderam ao chamado e o acharam baleado em uma estrada rural na Carolina do Sul. Sobre os suspeitos, este é o homem que a polícia afirma ter disparado. Ele se chama Devin Riper. Ele tinha 19 anos quando isso ocorreu. Riper e Wright se seguiam nas redes sociais. Um amigo da família disse que Trey via Devin Riper como amigo. Eles costumavam sair juntos e ir a exposições de caminhões em Myrtle Beach, ela disse. Ela disse que eles não se conheciam há muito tempo, mas saíam juntos. Os detetives dizem que, na noite do assassinato de Trey, porém, eles estavam em conflito, e o motivo era uma garota, na noite em que Wright foi morto. Agora, essa garota também está sendo acusada de assassinato. Ela é acusada de planejar o que ocorreu com seu namorado, Trey Wright. Seu nome é Gianna Kistenmacher. O amigo de Trey contou que ela ficou na cena na noite em que Trey foi baleado e a polícia chegou, mas ele achou suspeito o comportamento supostamente de Kistenmacher. Você já conhecia Gianna? Aquela noite foi a primeira vez que eu a conheci. E, novamente, eu sei que há coisas que você pode dizer e outras que não pode, mas ela ainda estava na cena, eu acho, tipo, você a viu lá quando saiu? Sim, senhor, ela ainda estava na cena. Ela ficou na cena até ele ir para o hospital e depois ela foi para o hospital. Mas a mãe dele e o pessoal só souberam quando eu ou as outras crianças chegamos para avisar. Porque eu não era a pessoa que podia contar isso para ela pelo telefone e fui eu quem ligou. Detetives iniciaram ampla investigação sobre o assassinato de Trey, porque você tem 9 adolescentes que estão enfrentando acusações de assassinato, mas apenas um deles é acusado de ser a pessoa que atirou. Os outros suspeitos são Hunter Kendall, 18 anos, Sidney Kearns, 17, e Corinne Belviso, 18. Os detetives dizem que eles trouxeram Raper para a cena naquela noite, sabendo que Devin Raper estava armado e sabendo que haveria uma confrontação com a vítima. Trey Wright. Os outros suspeitos, Braylon Thompson e Jaden O'Clair, ambos de 17 anos, tiveram fiança de $20 mil e pagaram no mesmo dia, segundo registros do tribunal. Esse dia foi 6 de agosto. Aqui a história fica ainda mais chocante e triste. Essa foto foi encontrada em uma postagem no Snapchat, supostamente feita por Thompson, mostrando ele e O'Clair fora do centro de detenção do condado de Florence. Mostra os dois posando e O'Clair fazendo sinal de paz. Thompson coloca um dedo na boca e exibe os dentes como se usasse um grill. Essa é a legenda da postagem. Abre aspas. Estou livre.
seguido de um insulto racial. Não posso dizer esse insulto racial aqui, nem gostaria, mas posso te dizer que é um insulto racial, que começa com a letra N. Agora, eu entrei em contato com o xerife do condado de Florence só para saber se eles estavam cientes dessa postagem, e eles me disseram que estavam cientes. Também não está claro o motivo das acusações contra Thompson e Auclair nesta gravação. Então isso eleva o número para 7 suspeitos, e então os 2 últimos. Aos olhos da lei. Eles são menores de idade neste momento porque têm 15 e 16 anos, mas tudo isso pode mudar. Eu tenho um novo relatório policial de 10 páginas que esclarece o que os detetives dizem que aconteceu na noite em que Trey Wright foi morto. Quero analisar isso antes de discutirmos o que pode ocorrer com esses suspeitos menores. Por volta das 23h40 daquela noite, as autoridades atenderam a um chamado de tiroteio, segundo o delegado. A cena era caótica. Tinha gente gritando depois que o tiro foi disparado e Trey Wright estava no chão. As pessoas estavam desesperadas e emocionadas. Delegados relataram que Trey lutava pela vida no chão, cercado por gritos. Ele tinha 2 ferimentos de bala no peito. O serviço de atendimento móvel de urgência o levou ao hospital, onde perdeu a vida. Delegados informaram que o atirador fugiu em um SUV Mazda branco com 4 pessoas dentro. Segundo a polícia, um estava armado e outro usava máscara de esqui. Segundo os delegados, ao chegar, Trey Wright se aproximou do carro e bateu na porta. Alguém abriu a porta e foi aí que os tiros foram disparados. O delegado também escreve que o confronto foi planejado e alimentado por mensagens provocativas no Snapchat. As autoridades também dizem que há gravações desse incidente nos celulares de alguns dos suspeitos. Ainda não vimos essas gravações. Apesar de todos os suspeitos enfrentarem acusação grave de assassinato, Devin Raper continua preso. Todos os outros pagaram fiança. Inclui também os 2 suspeitos mais jovens de 15 e 16 anos. Eu não precisava de nenhum desses. Tinha mais 4 pessoas lá. Eu não estou aqui para tentar. Eu entendo isso. Eu não estou aqui para tentar. Vocês derrotam a lei. Ou para eles. Eles não vão rezar, eles não vão encontrar. Eles não fizeram, nem mesmo eles não fizeram nada. O que você acabou de ver foi Devin Raper em sua primeira audiência, tentando argumentar seu caso ao juiz. Esse vídeo, segundo a WBTW. Agora, quanto ao 8º e ao 9º suspeitos, eles são menores de idade neste momento. É por isso que o caso deles está no Tribunal de Menores. Não sabemos seus nomes por serem jovens, mas isso pode mudar. O promotor deste caso disse recentemente à WPDE Televisão que está tentando fazer com que os jovens de 15 e 16 anos sejam julgados como adultos. Pelo menos um deles é uma garota. Agora, a emissora diz que ambos os adolescentes estão sob custódia dos pais neste momento. E eles precisarão passar por avaliações de saúde mental para determinar se, assim como os outros neste caso, serão julgados como adultos. Tyler Bailey, advogado criminal e de direitos civis, está novamente conosco para comentar o caso da Carolina do Sul. Adoro conversar com você no Law and Crime, porque sempre houve e sempre há neste caso algumas dinâmicas jurídicas interessantes, eu diria, à medida que avançamos. O que seria necessário para os 2 suspeitos? Não sabemos os nomes, um tem 15 anos e o outro 16, para serem julgados em tribunal de adultos, não de menores neste caso. Sim, bom, primeiro, é sempre um prazer participar. E neste caso, você tem esses 2 menores e os processos de menores na Carolina do Sul para casos criminais são tratados no Tribunal de Família. A detenção máxima para um menor vai até ele completar 21 anos, ou atingir a maioridade saindo dos processos de menores. Se eles forem julgados como adultos, então podem ser penalizados como qualquer adulto. Isso poderia acontecer, no caso de homicídio aqui, pode ser prisão perpétua. Há proteções constitucionais que proíbem pena de morte ou prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Mas mesmo antes de chegarem a esse ponto, o promotor tem a discricionariedade de decidir se vai tentar que eles sejam transferidos para serem julgados como adultos. Quando isso ocorre, é feita uma avaliação pré-transferência focada na saúde mental e questões psicológicas. Possivelmente, e também o histórico familiar deles, o contexto social, e realmente tentando descobrir se eles tinham capacidade de entender o que estavam fazendo. Porque, sabe, o cérebro dos jovens demora mais para amadurecer, e há algumas limitações na compreensão das consequências futuras das ações dos menores. O processo avalia se o sistema juvenil pode reabilitá-los, ou se devem ser julgados como adultos. Então eles são punidos em vez de serem reabilitados.
Eles estão claramente enfrentando acusações muito sérias, quero dizer, uma acusação de assassinato. Vamos analisar por que, mesmo sem serem acusados de puxar o gatilho, ainda enfrentam essa acusação. Mas qual é o limite, geralmente? Às vezes vejo pessoas de 17 ou 16 anos sendo julgadas como adultos, mas 15 anos ainda parece muito jovem. Qual é normalmente o limite de idade na Carolina do Sul para que casos sejam transferidos para o Tribunal de Adultos? Ótima pergunta. Não há limite. Depende do promotor. Então há situações em que crianças de apenas 12, 13 anos estiveram envolvidas em crimes com armas de fogo. Aqui, já passaram por audiências para avaliar se poderiam ser julgados como adultos. É basicamente assim que funciona. Eles analisam várias categorias, como a natureza do crime. Foi um crime? Foi um crime ou um crime contra uma pessoa, como um assassinato aqui? O promotor analisa tudo isso e parte do contexto do ocorrido, para ver se isso é algo que exige, ou se a justiça exige, que um menor seja julgado como adulto. Então, não há um limite definido. A forma como nossa lei funciona aqui é que o promotor tem discricionariedade e proteções. Estas crianças estão passando pela avaliação pré-renúncia? O que um advogado de defesa de qualquer um desses menores poderia fazer se quisesse tentar manter o caso na vara da infância e juventude? Bem, você sabe, essa audiência pré-renúncia é realmente a proteção, e eles poderiam tentar realizar sua própria audiência independente ou audiência pré-renúncia para os menores. Porque, geralmente, os psicólogos ou psiquiatras do Departamento de Saúde e Segurança são os que fariam essa avaliação pré-renúncia. E se houver algumas discrepâncias ali, ou se a família e o advogado de defesa quiserem pagar pelo custo de uma avaliação independente feita por eles mesmos. Então, isso pode ser levado à discrição do juiz para apontar algumas questões que podem ser falhas na avaliação do Estado, dando ao juiz uma outra perspectiva sobre o caso. Isso é o máximo possível. Eles podem argumentar com base no relatório, no histórico familiar e no contexto social do menor. Quero dizer, por exemplo, se uma criança teve um passado realmente traumático, se ela foi abusada quando era criança, elas tiveram problemas psicológicos, talvez estejam no espectro ou algo assim. O promotor ainda quer que elas sejam julgadas como adultas. Essas questões devem ser apresentadas pelos advogados de defesa ao tribunal, que decidirá se devem ocorrer. Devem ser julgadas como adultas ou permanecer no tribunal de família para processos juvenis? E se um promotor, como neste caso, disser que quer que isso vá para o tribunal de adultos, qual é a taxa de sucesso de um promotor nesses casos? Mesmo que a defesa apresente prova para levar o caso ao tribunal de adultos? Na verdade, sabe, isso deveria ser baseado em evidências objetivas, na avaliação que é feita para os menores. E muitas vezes, quando você tem um crime hediondo, as idades estão mais próximas da maioridade. 16, 17, um assassinato, por exemplo, ou sinais de falta de remorso, sinais de, você sabe, malícia e premeditação, junto com alguns atos intencionais para tentar ocultar evidências do crime. Depois, junto com uma avaliação que pareça justa, que os menores sejam julgados como adultos, esses geralmente são casos mais fortes em que eles são julgados como adultos. E então você, sabe, os juízes também são influenciados por, sabe, pressão pública. Você sabe o que o público está dizendo? Qual é o clamor? Digo, essa situação é trágica. Você tem 9 adolescentes basicamente envolvidos em um assassinato de, acredito eu, uma garota de 16 anos. Havia vídeos disso. A violência entre jovens é um problema na Carolina do Sul e em todo o país. Isso que se escocim. Então você tem o promotor eleito aqui e os assistentes de promotoria trabalhando lá, ou promotores adjuntos tentando passar uma mensagem aqui. Eles consideram adequado que esses 2 menores sejam julgados como adultos, e este pode ser um caso em que isso realmente ocorra. E antes de voltarmos a esse caso, quero dizer a parte sobre como supostamente existem gravações em vídeo disso. E você sabe, a questão da violência entre jovens é tão real em tantas partes do país. Só para você, e eu sei, falamos frequentemente sobre casos bem difíceis. O que mais te chamou a atenção nesse caso e como? São 9 pessoas. Quem?
Eu só acho que poderia ter havido alguém no caminho que pudesse ter falado algo e impedido que isso acontecesse. E ter 9 pessoas que supostamente não fizeram isso é absurdo. É triste, e é triste ver uma vida sendo perdida. Sim, o que me chama ainda a atenção é a cultura de tipo máfia disso. Quando eu digo máfia, não é, sabe, um tipo de crime organizado, mas mais como todo mundo se envolvendo na situação. Porque você tem jovens que foram até lá, que gravaram vídeos e quase demonstraram um certo desprezo pela gravidade do que estavam envolvidos. Isso é vida real. Armas de fogo não são brinquedos. Uma criança foi assassinada. E eu acho que é por isso que você vê algumas coisas comuns acontecendo, nesse caso, como pessoas que, na verdade, não participaram em puxar o gatilho, sendo acusadas de assassinato, não como cúmplices antes do fato ou cúmplices depois do fato. Você tem os próprios jovens aqui sendo acusados de assassinato, 9 pessoas sendo acusadas de assassinato quando só há um atirador. Isso é intencional da promotoria para transmitir essa mensagem. Eu acredito que isso é algo que as pessoas, ou o Estado, acham que não deveria acontecer de jeito nenhum. Eles podem ser acusados como cúmplices, antes ou depois, mas disseram que serão julgados pela doutrina. Mãos de um, mãos de todos. Teoria em relação a um assassinato, o que não é normal em processos juvenis e certamente nem é comum em casos regulares envolvendo adultos, na maioria das situações. Pode explicar como funciona a doutrina mãos de um, mãos de todos? Porque Devin Raper é a única pessoa acusada de disparar os tiros que tiraram a vida de Trey Wright. Todos os outros sabiam que haveria uma confrontação e que Devin Raper estava armado. E só por saberem disso é que estão enfrentando uma acusação de assassinato. Como isso funciona na Carolina do Sul que todas essas pessoas podem estar enfrentando essa acusação de assassinato? Geralmente, quando há um caso de um por todos, todos por um. É como quando jovens estão andando por aí. Um deles possui uma arma legal. O policial os aborda, encontra a arma e pergunta: de quem é? Ninguém assume a culpa. Então todos são acusados pelo crime. Aqui, você vê isso aplicado a um ato intencional e aberto, um assassinato que exige dolo e premeditação. Eles afirmam que, diferente da posse de drogas ou arma, todos agiram com dolo e premeditação para cometer o assassinato. Eles creem que há causa provável suficiente para que sejam acusados disso, mas no final das contas, o Estado acredita, ao acusá-los todos de assassinato, que pode provar isso além de qualquer dúvida razoável. Acho que essa é a maior ressalva aqui. Se os advogados de defesa conseguirem adotar uma abordagem agressiva, mostrando que o Estado não consegue cumprir com seu ônus da prova. Todos agiram com a malícia e premeditação exigidas para serem acusados de assassinato. Vai ser um caso interessante e duvido que os promotores usem isso só como barganha. Quero ver como isso termina e o impacto em outros casos, não só na Carolina do Sul. Mas se você vai ver essa estratégia sendo usada em crimes violentos por todo o país. Quando se trata de como o tribunal veria, por exemplo, a acusação de alguém que estava, esses dois vão entrar em conflito, há uma arma envolvida, talvez uma pessoa que gravou um vídeo desse confronto. Comparado ao Devin Raper, se ele for a julgamento e for acusado de puxar o gatilho. Diante disso, existe alguma diferença na forma como o tribunal vê essa acusação que a pessoa está enfrentando neste caso? Na verdade, não haverá. A principal diferença será a consequência para os menores, que pode ser imposta a eles se forem condenados. Então, se permanecer nos procedimentos juvenis, mesmo condenados ou assumindo culpa por assassinato, só ficarão detidos até os 21 anos. Ao invés disso, se forem transferidos, e isso ocorrer nas sessões gerais, que é o Tribunal Criminal de Crimes Graves. E alguém que, digamos, apenas gravou a situação em vídeo, possivelmente estava lá, quando eles chegaram e quando foram embora. E se eles realmente forem condenados por assassinato, então podem estar sujeitos a uma pena de prisão de 20 anos ou prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional. Então tudo se resume às consequências. E se o júri considerar que os elementos do crime foram comprovados, a sentença ficará a cargo do juiz. Agora, eu realmente acho que o juiz vai levar em consideração a idade deles, qual foi o papel deles e provavelmente imporia
uma sentença apropriada, pensando nessas coisas. Mas, tecnicamente, pela lei, eles poderiam receber a pena máxima que pode ser imposta, que poderia ser prisão perpétua, mas com possibilidade de liberdade condicional. Se for um advogado de defesa que vai representar um desses jovens no tribunal de adultos e, digamos, é essa pessoa que estava ciente, potencialmente, de que haveria esse conflito, talvez até tenham gravado um vídeo. Isso é mais uma generalização do que uma defesa. Como um advogado criminalista lidaria com esse caso? Sabendo que você não viu esse tipo de acusação de homicídio ser aplicada a pessoas em situações como essa, comparado a outros casos no passado? Duas abordagens. Um advogado de defesa poderia, acredito eu, usar imediatamente alguma atenuante para conseguir um acordo favorável. Essa é uma opção e um caminho que você pode seguir. Ou dois, dizer que isso é algo maior, transformando esse caso em uma questão do Estado, tentando realmente exagerar nas acusações em situações onde talvez haja coisas acontecendo fora do âmbito deste caso. E eles estão tentando passar uma mensagem, tentando realmente agradar o público em vez de fazer o que é justo aqui, e que os fatos não correspondem ao que está sendo acusado, mostrando que eles não tinham resíduos de pólvora, nunca estiveram de posse da arma, eles só estavam lá, eles só gravaram. Foi feito? Sim, mas isso significa que eles agiram com malícia e premeditação e queriam que essa jovem criança trágica perdesse a vida? Não acho que esse pode ser um argumento convincente para um advogado de defesa usar, o que pode facilitar a absolvição, versus algo como ser cúmplice antes do fato ou depois do fato. Isso é mais simples e direto. Mas quando alguém está sendo acusado em excesso, há muitos motivos para que um júri encontre alguma razão para absolver, especialmente quando você está lidando com jovens, e só o aspecto parental de alguns jurados que podem pensar que esses jovens merecem outra chance e que a promotoria está exagerando nas acusações contra eles aqui. Eles poderiam ter encontrado outro motivo para acusá-los, o que seria justo se não fossem o atirador. Eu também acho que, se cada pessoa acusada neste caso levar isso a julgamento, teremos 9 julgamentos separados por assassinato relacionados a este caso. Como um caso poderia impactar o outro? Se a primeira pessoa julgada não for Devin Raper, acusado de atirar, e eles são aqueles que basicamente foram acusados de serem pessoas que sabiam que isso ia acontecer, e digamos que eles sejam considerados inocentes. Como isso pode afetar outros casos de pessoas com acusações parecidas? Eu acho que imediatamente. Isso dá aos advogados de defesa uma certa vantagem para conversar com a promotoria sobre talvez algo mais favorável para esses jovens, talvez algo mais apropriado para eles. Obter liberdade condicional sem julgamento por assassinato. Quero dizer, julgar 9 casos individuais de assassinato depois de passar, possivelmente, por mais audiências preliminares para ver se eles podem ser julgados como adultos. Esses são processos caros para o Estado. E se um deles for absolvido logo no início, alguém que talvez tenha agido com mais culpa, estando mais envolvido e for absolvido, isso imediatamente mostra algumas falhas em todo o processo de pensamento do Estado ao acusar esses jovens de assassinato. Agora, ao contrário, se alguém menos envolvido for condenado por assassinato, isso acontece rapidamente e imediatamente. Acho que isso muda tudo para todos os outros indivíduos, onde eles provavelmente podem acabar se declarando culpados de algo mais grave. E a coisa boa? Não é coisa boa. Mas o que é importante para as pessoas pensarem é que aqueles que ainda estão sendo processados como menores, mesmo que se declarem culpados, não ficariam presos pelo resto da vida. E o sistema de justiça criminal deveria considerar mais do que apenas punição. Você tem que pensar na reabilitação. E se for baseado no estado mental desses jovens, se eles podem ser reabilitados e ter alguma consequência apropriada. Esse realmente deveria ser o objetivo do promotor, não enviar uma mensagem pública só para satisfazer o desejo do público de ver os jovens pararem com o crime violento. E também para que não haja punição severa quando algo menos rigoroso seria mais adequado. Vamos ver como a história se desenrola.
Ainda há muito a fazer. TULERBAIL, advogado criminal e de direitos civis. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Agradecemos. Obrigado. Isso é tudo para o On the Case do Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.